Alô, amigos e amigas. É com muita alegria que damos boas-vindas ao ICJcast, que é o podcast do Instituto Catarinense de Juventude. O ICJ tem sido, ao longo dos últimos 13 anos, uma importante ferramenta de defesa e organização da juventude catarinense. Seja atuando em rede com outras organizações, seja informações, pesquisas, assessoria e organização da juventude como um todo. E nesse caminho tem encontrado grandes parceiros, que é o caso, inclusive, da Missão Central Franciscana, Franciscaner Helfen, que é a financiadora de um grande projeto que o ICJ tem executado desde o ano passado, que prevê uma série de ações com a temática Juventude e Meio Ambiente. Dentre vários projetos desse nosso projeto Guarda-Chuva, temos uma pesquisa sobre a visão da juventude e as mudanças climáticas, jogo educativo, curso virtual, vídeo documentário e 7 episódios de um podcast com a temática Juventude e Meio Ambiente. E hoje nós temos a grata satisfação e a alegria de ter aqui no estúdio o Ney Albring para debater conosco o tema Juventude e Agrofloresta. Eu me chamo Gabriel Tambosi Neto, faço parte da direção do ICJ. Muito bem, Gabriel. Isso aí, demos seguimento aqui na nossa podcast da Juventude e também dialogando sobre o ICJ, né? ICJ, o Instituto Catarinense de Juventude, que tem feito um trabalho muito importante e tem sido uma ferramenta de organização, mobilização, de pesquisa, de estudo e de formação com a juventude. E nada melhor da gente também trazer, dar relevância e também revelar os trabalhos importantes que está sendo feito aqui em Santa Catarina. Então agora nós vamos conversar com um companheiro que tem feito um trabalho muito importante e também de produção, de organização da sua unidade produtiva, mas mostrando que é possível fazer uma produção de alimento consorciado com árvores, com animais, com uma produção de verdura. Então, ele é um grande sábio nesse sentido. E então, será um grande momento da gente dialogar e trazer e divulgar. Acho que o papel do Instituto é esse mesmo, é de a gente revelar o que tem sido feito importante aqui no estado de Santa Catarina. E aí, Gabriel, eu sou Ernesto e também participo do Instituto Catarinense. Ney, é uma satisfação. Você vem lá do extremo oeste de Santa Catarina. E eu gostaria de perguntar para ti, já dizendo quem é o Ney, da onde vem o Ney, o que o Ney faz e desenvolve nesse trabalho que está tão importante e sendo fundamental aqui em Santa Catarina, também dialogando já com palestras no Paraná, no Rio Grande e no Brasil, em vários espaços. Ney, o microfone é teu, vamos matear e filosofar e conversar aqui. Saudações, meus queridos, eu sou Ney Albring, eu venho lá de São João do Oeste, né? Uma terra muito bonita, uma terra muito próspera, agricultores muito trabalhadores e uma natureza muito abundante também. Então, fazem mais ou menos uns 10 anos já que eu desenvolvo o nosso projeto lá, né? E hoje a gente já é considerada uma grande referência no que a gente faz, né? Então, o nome do nosso projeto é ASAS, que quer dizer Albring Sistemas Agroflorestais. Então, a gente trabalha com várias ideias diferentes lá, porque como a natureza nossa é tão biodiversa, ela nos proporciona você trabalhar com ideias diferentes, né? E no sítio você pode abranger várias coisas diferentes, né? Tanto interação de plantas e animais também, com ecoturismo, com escolas, né? Principalmente essa questão da educação ambiental também, né? Então, para começar, eu iniciei o projeto mais ou menos em 2015, né? Na época eu era estudante de engenharia florestal na UFSC, né? Conheci a agroecologia durante a graduação e comecei a me especializar, buscando cursos e capacitações por fora do meio acadêmico. E aí eu conheci as agroflorestas, né? Principalmente a agricultura sintrópica, que é uma temática relativamente mais nova, que está vindo muito forte no Brasil, né? E como nós estamos precisando de cada vez mais soluções ambientais, né, para o nosso modelo de vida, então a agrofloresta
né, nos traz esse resgate de conexão com a natureza e principalmente de produzir alimento de uma forma muito sustentável. Então essas possibilidades me encantaram muito, e como eu já era agricultor, mas de uma forma convencional até então, né, eu já tinha uma certa facilidade e um encanto, né, porque eu entrei para engenharia florestal já para possivelmente trabalhar para algum órgão de defesa ambiental, né, que era meu sonho, né, que eu não concordava com o que acontecia na nossa região, com o desmatamento e as queimadas e os impactos ambientais, né, mas aonde buscar soluções, né, como eu poderia contribuir de uma forma positiva, né, e aí ao longo da minha carreira acadêmica eu fui descobrindo, me encantando, e aos poucos eu fui levando as ideias lá para nossa terra, né. E aí, até certo momento, eu cheguei à conclusão que eu tinha bagagem o suficiente já para voltar para a Terra e começar a trabalhar e implantar as minhas ideias, né? E hoje isso já fazem mais ou menos uns 10 anos, né? Muitos desafios, né? Muitas coisas deram certo, muitas coisas ainda estão no processo, né? Mas eu estou muito feliz com o que eu faço, né? E com a minha contribuição perante a sociedade, né? Como a gente tem muita carência ainda nessa área da educação ambiental, né? Então eu fico muito feliz e mais feliz ainda de estar aqui com vocês, né? De poder falar um pouquinho, né? Do que a gente faz lá, do que eu sei que dá certo, que nós temos aplicado lá, e das possibilidades promissoras, né? Que a agrofloresta e a agroecologia, né? E o campo traz também, né? Porque nós temos cada vez mais compromisso, né, de nós resgatarmos as nossas essências, né, principalmente essa conexão com a natureza e a forma de nós produzirmos e nós interagirmos com nós mesmos, né, como forma de sociedade. Né? Exatamente. Ney, a nossa temática, né, como eu disse ali no início, é juventude e agrofloresta, né? Então, eu inicio te perguntando, né, o que exatamente são sistemas agroflorestais? Então, pessoal, assim, ó, temos várias formas de você fazer agrofloresta, mas a ideia principal é juntar cultivares agronômicas com cultivares florestais, né? Você pode, por exemplo, assim, plantar milho com eucalipto, que de certa forma já é uma agrofloresta, mas é muito simplificada, né? Hoje, assim, a agrofloresta, que a gente trabalha mais nessa linha de agricultura sintrópica, a gente pode trabalhar com 30, 40 espécies diferentes de plantas numa mesma área, né? Mas aí entra bastante a questão do manejo, então você tem que conhecer as características de cada espécie diferente, né? Para você trabalhar isso e trazer isso para a produção, né? A gente trabalha com preservação, mas o nosso foco principal é produzir. Então a gente usa muitos conhecimentos que a natureza desenvolveu, tá? Para trabalhar com as florestas, né? E a gente traz isso para a agricultura. Então, uma das técnicas que a gente usa é a questão da diversidade, de trabalhar com muitas plantas diferentes, né? A outra questão de uma técnica bem legal é a estratificação. A gente trabalha com plantas mais baixas, né, que se adaptam muito melhor na sombra, outras já um pouquinho mais altas, que precisam um pouco mais de luminosidade solar, e outras já que ficam lá em cima no dossel da floresta. Assim a floresta também trabalha. Se a gente for pegar hoje, nós entrar numa floresta, ou um fragmento florestal que temos, a gente vai ver várias espécies de plantas diferentes. Umas menorzinhas, né, outras mais altas, né? E também a gente trabalha sempre com a ideia de cobertura de solo. A natureza também, mesma situação. Se for entrar numa floresta, vai ter sempre a cobertura de solo ali. Isso é o alimento da floresta. A floresta não precisa de insumos externos. E desenvolve árvores de 20, 30, 50 metros de altura, sem precisar de nenhum aporte químico. E hoje a nossa agricultura está muito focada em suprir as demandas das plantas com coisas químicas. E essas coisas químicas a gente já sabe que faz mal para a nossa saúde. E para o solo também, para toda a fauna, né, local. Entende? Então, se a gente entender como a natureza trabalha, né, e desenvolve as florestas, a gente consegue trazer isso para a agricultura. E aí você consegue desenvolver metodologias que tua produção aumenta gradativamente todo ano e o solo também fica mais fértil. E isso vai para as plantas, né? Vai a fertilidade, vai para as plantas, vai a questão medicinal e nutricional também. Então as plantas começam a ficar mais saudáveis também, né? E isso vai para você, né? Já dizia Ana Maria Primavesi, né, que é uma grande inspiradora minha, né, que fala assim, se teu solo tá doente, as plantas vão ficar doentes também. Exato. Né? E quem consumir aquelas plantas vai ficar doente também.
né? Então, hoje, já se fala que mais de 80% dos problemas sociais que nós temos estão diretamente ligados ao solo. Porque de lá vem o nosso alimento. Se o alimento já vem contaminado, né, o resto todo vai ficar contaminado. Isso vai lá impactar, inclusive, na saúde pública, Exatamente, né? Na saúde, né? Isso. Então, a agrofloresta traz esse resgate, né? O que nossos antepassados faziam há mais de 10 mil anos já como agricultores, né? Extrativistas, depois começaram a se organizar, né? E aí a gente traz esses princípios para a agricultura, focado em produzir alimentos, né? Então, são técnicas incríveis, mas basicamente simples. Basta entender como a floresta trabalha e trazer isso para a agricultura, né? E aí você bota cultivares agronômicas ali, bota plantas medicinais, e aí já entram as possibilidades de você trazer animais. Os animais fazem parte da natureza, né? Trabalhar com abelhas também, né? Então, aumenta o leque, né? Você pode, por exemplo, assim, uma coisa que eu trabalho e gosto muito de trabalhar lá é alimentar os nossos animais com produtos da agrofloresta. Então, a gente já trouxe essa ideia da agrofloresta para produzir peixes. Então, a gente trabalha com a piscicultura natural também, né? Que hoje eu vejo que a piscicultura é uma das formas, pode ser uma das formas mais baratas de você produzir proteína animal. Você consegue concentrar uma grande quantidade de animais numa área relativamente pequena, né? E ter uma proteína animal muito saudável, né? E aí na agrofloresta isso te permite trabalhar isso também, né? Então isso é um mundo de possibilidades que na mesma área você pode ter 30, 40 opções de renda diferente. Olha só. Diferente do que o agronegócio convencional trabalha, né? Que é a monocultura, né? Exatamente, entendeu? Então a gente... tudo que é monocultura traz problemas. A monocultura vai dar praga, porque são as mesmas plantas com as mesmas necessidades de água, de nutrientes e de luz. E elas competem. E na natureza nós não temos competição, né? É tudo uma cooperação. Exato. Todos se ajudam, né? E na agrofloresta a gente traz esses princípios, só que a gente é o principal agente manejador. Na natureza nós temos os animais, temos os fatores abióticos como vento, como chuva, como sol, né? Mas na agrofloresta a gente quer acelerar esses processos. Então, às vezes o que a natureza leva 20, 30 anos, numa agrofloresta a gente consegue fazer em 5 anos, 10 anos. Muito bem. Ney, na tua apresentação tu falou que você iniciou o curso de graduação em engenharia florestal. E você colocou também que uma das pessoas como referência nessa temática do trabalho da agroecologia, agrofloresta, Ana Primavera, uma grande teórica, uma grande estudiosa também, que fez o exercício de experimentar e dizer o que deu certo e o que deu errado. E também, e ela é uma alemã, né? Ela é alemã. E que veio para o Brasil e hoje se tornou uma grande referência. Eu gostaria que tu trouxesse presente para nós aqui o que foi que despertou esse largar tudo e se fincar lá no interior, né, de São João e também de ser hoje uma referência nesse trabalho, né? Não só aqui em Santa Catarina, no Sul, no Brasil, mas queria que tu trouxesse também presente esses referenciais e esse despertar. Uhum. Sim. Bom, pessoal, na minha graduação eu conheci gente do Brasil inteiro, né? Fui buscar bastante vivências também, lugares também, né? E aí tu vai se inspirando, tu vai vendo as possibilidades que existem, né? E como a região oeste tem um microclima fantástico, né? Nós temos um relevo incrível que ainda permite ter bastante florestas, né? Relevo montanhoso, né? Onde não chega trator. E aí temos bastante florestas ainda, fragmentadas, mas ainda temos florestas, né? E as minhas maiores inspirações foram as práticas, né? Que eu já tinha e o mundo de possibilidades que o meio acadêmico, né, traz pra gente, né? Esses contatos com as pessoas, essa abertura também de você ir fazer vivências em lugares, né? E aí nisso eu comecei a levar essas ideias lá para nossa propriedade, né? Mas como eu não tinha ninguém para fazer o manejo lá e eu estava 500 quilômetros longe, então eu só ia eventualmente lá, né, para fazer o manejo, mas não dava certo,
né? Porque tu tem que estar presente no projeto para fazer as coisas acontecer, né? E aí, depois de um tempo, eu optei em focar somente no nosso projeto, né? Aí fui considerado como louco, meus professores falaram que, Ney, não faz isso porque tu não vai ter apoio, tu não tem recurso, porque no começo vai ser bem mais complicado, né? Mas eu mesmo assim, eu fiz mais alguns cursos com o Sebastião Pinheiro, que é uma outra grande referência no nosso ramo, né? Então, nós temos pessoas já que desbravaram esse caminho antes e deixaram um legado de informações preciosas, de conteúdos práticos incríveis pra gente, né? Então, não foi do nada que eu tive essa ideia louca, sabe? Já teve vários pioneiros assim. Inspirações, né? Exatamente. Assim como hoje nós estamos inspirando pessoas, né? Principalmente nas redes sociais, que a gente mostra um pouco do que a gente trabalha lá, que eu levo isso como uma grande missão, assim como eu tive essas inspirações de outras pessoas. Eu gosto de mostrar o nosso trabalho para mostrar a nossa realidade, mostrar que funciona, mostrar que a gente está dando certo, né? Só que isso leva um determinado tempo também para acontecer, né? Porque não é de uma hora para outra, né? Hoje a gente já completa quase 10 anos já de trabalho, lá de muito trabalho braçal, de muito dedicação, mas a gente acreditando nas causas, né? Porque nesse tempo eu fui conhecer praticamente todas as referências de agroflorestas e de projetos sustentáveis no Brasil. Sabe? Então eu tenho embasamento, eu tenho vários cursos de formação que eu fui me especializando depois, porque até então, na carreira acadêmica, tu conhece muita teoria, mas pouca prática ainda na época tinha, né? E aí, você ir buscar conhecimentos já aplicados, né? Projetos de 5, 10 anos, ou como o próprio projeto do Ernest, que está na Bahia, né? Que é a maior referência hoje que nós temos na agricultura sintrópica, né? Que está há mais de 40 anos já trabalhando, né? Hoje ele tem um título de um dos melhores cacaus do mundo, né? É o dele, né? E ele foca as agroflorestas dele bastante no cacau, né? E ele produz 3, 4 vezes acima da média de cacau na Bahia, né? Sem aporte químico, só usando a inteligência da natureza e a sabedoria, e ele entrando com manejo, né? E eu tive a honra de ir lá conhecer, passar 15 dias com ele, né? E buscar conhecimento lá e aplicar para minha propriedade que se adapta, porque a realidade da Bahia é uma coisa, né? É outro bioma, outro microclima, né? E você trazer isso para nós, né? Mas quando você entende como a natureza trabalha, como as florestas funcionam, você consegue replicar isso praticamente em todas as regiões do planeta Terra, sabe? E te traz muitas possibilidades diferentes, muitas possibilidades, né? Porque você trabalha com a regeneração, né? E assim como a natureza faz. Para vocês terem uma ideia, pessoal, hoje se tu pegar uma área de agricultura e abandonar ela, você não interferir mais de nenhuma forma ali, em questão de 1, 2 anos, a floresta começa a se estabelecer de novo, né? Em 5, 10 anos já vai ter floresta de novo, né? E a natureza está o tempo inteiro querendo se regenerar. Exatamente. Só que a nossa interferência, a nossa forma de produzir agricultura, produzir alimento, não deixa. Não permite, né? Exatamente, né? E só que essa nossa forma de nós nos comportarmos, a gente já sabe que não está legal, né? A gente já sabe que precisa mudar, né? E aí entra as agroflorestas como uma grande solução, né? Mas nós ainda temos bastante carência de aporte de infraestrutura, né? Principalmente agroindústrias, né? Para beneficiar essa produção, e também questão de maquinários, né? Especializados para nós trabalhar com a agrofloresta, né? Para nós acelerarmos esses processos, para não ser tão penoso, não tanto com mão de obra braçal, né? Mais tecnologia, né? Hoje a gente vê a tecnologia de ponta tá indo toda para o agro, né? Eu sempre digo assim, enquanto a gente faz 1 hectare de agrofloresta de forma braçal, o agro derruba 50, 100 mil hectares de floresta, sabe? Então a gente está se mexendo, mas ainda está devagar. O financiamento é pouco ainda, né? A valorização Exatamente. desse trabalho, de Sim. fato. Então a gente precisa desenvolver mais tecnologia, precisa desenvolver mais conhecimento nessa área, para ficar mais fácil as pessoas entenderem. As pessoas vão ter que entender também os problemas, né? Isso tem que ficar mais claro. Os problemas sociais que a gente tem hoje, os problemas ambientais que a gente tem.
E aí, em cima disso, buscar soluções. Sim. E a agrofloresta nisso é uma grande parte dessa solução. Sim. Ô Ney, a gente sabe que esse trabalho é muito focado numa ideia também de sustentabilidade, né, de respeito à natureza, e que tem por trás alguns princípios, né, desse trabalho com a natureza. O que tu poderia dizer, quais seriam esses princípios, né? Sim, um dos princípios principais é você produzir teu alimento de uma forma mais natural. Né? A gente tem várias estratégias que a gente usa lá, né? Tanto essa questão da biodiversidade, né? Da estratificação, temos a ideia também da sucessão natural, né? Que quando uma planta cumpriu o seu papel, ela já deixa lugar para outras, né? Então isso faz parte também da natureza, né? E essa planta que já cumpriu o seu papel vai servir de alimento para outras plantas, né? Temos a ideia também da cobertura de solos aí, que é muito importante, né? Que a cobertura é o próprio alimento da natureza, né? Mas um dos principais princípios são da gente criar uma outra metodologia de vida mais focada na nossa essência, de nós resgatarmos aquilo que a gente tem, né? E a gente faz parte da natureza. Se a gente usar a nossa consciência de uma forma mais sábia, a gente vê a nossa importância, o nosso papel que a gente tem, né? Graças à inteligência intelectual que a gente tem, né? E usar isso de uma forma consciente, a gente pode fazer parte, criar um ambiente que muitas espécies podem conviver ali. Exato. Né? Muitas espécies podem interagir e todas vão interagir de forma benéfica, né? E a gente começando, dando esse pontapé inicial, né? A gente consegue acelerar esses processos ali, né? Então, eu sempre digo assim que a agrofloresta é uma das formas mais incríveis da gente produzir alimento, né? Porque se tu usar de forma consciente e tiver conhecimento, você não precisa de nenhum aporte externo, né? De nem adubação química, de nenhum tipo de agrotóxico, né? Uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente organizou o podcast, eu entrei, você tem bastante seguidores nas redes sociais, no YouTube também, e eu vi um vídeo teu de 4 anos atrás que me chamou bastante atenção. Eu dizia para alguns amigos meus que eu sou da área da agricultura, né? Então, a gente que é do meio urbano, para nós, muitas vezes a gente vai lá, vai comprar lá o alimento e não lembra, né, todo o processo que tem por trás, né? E se trazia muito presente a importância do cuidado com o solo, né? Então, certamente o sistema agroflorestal ele tem esse respeito, né, ao solo, diferente do sistema proposto, que é super badalado, né, do agronegócio, que felizmente está envenenando, né, o solo, envenenando os rios, né, e contaminando, obviamente, por consequência, o alimento lá na mesa, né. Então, esse vídeo, tu dizia isso, assim, né, a gente tem que curar o solo, a gente tem que se preocupar com o solo, que é a base de tudo, né. Então, eu queria que tu comentasse um pouco disso, a importância, né, desse cuidado, né. Sim, o solo, pessoal, ele é um dos nossos bens mais preciosos que tem, né? Ali pode ter reservas de matéria orgânica, reservas de vida, né? E minerais muito preciosos, né? Para vocês terem uma ideia, um pedacinho assim de terra, de floresta, né? Pode ter mais de 20 milhões de micro-organismos. 1 centímetro cúbico de solo de uma terra bem fértil tem milhares e milhares de seres vivos de diferentes espécies. E essas diferentes espécies, elas mantêm o equilíbrio, né? Agora, você pegar um solo de uma agricultura convencional, geralmente é compactado, né? Geralmente é toda contaminada com agrotóxicos e outros componentes químicos, tu não vai achar muitas formas de vida ali dentro, né? E da onde que as plantas vão querer tirar os minerais para se alimentarem, né? E aí é todo um pacote tecnológico que é trabalhado com receitas, né, no agronegócio. Mas na agrofloresta, na natureza, a gente trabalha com processos. Então, esses processos são incríveis, são fundamentais. Então, você trabalhando, reestruturando o teu solo, o solo vai responder, vai te trazer plantas mais saudáveis, vai te trazer plantas mais produtivas. E aí essas plantas vão começar a equilibrar teu sistema, né? E pode ter muita água no solo também, né? Então, um solo de floresta tem muito mais água, muito mais porosidade, muito mais maciez também do que um solo convencional,
né? Então, a gente trabalha muito nessa questão de alimentar o solo. Então, numa agrofloresta, por exemplo, a gente planta muitas plantas já na ideia dessas plantas servirem para ser o alimento do sistema. A gente faz muitas podas, né? Por exemplo, o eucalipto. A gente faz 4 a 5 podas por ano. Então, cada pé de eucalipto me produz mais de 100 quilos de matéria orgânica para alimentar o solo. Entendeu? Então, eu planto eucalipto já focada na ideia dele me produzir o alimento para alimentar o solo, já para alimentar as plantas de interesse econômico. Entende? Então, essa é uma grande vantagem que as agroflorestas te permitem fazer. Você produz seu próprio adubo, esse adubo alimenta o solo e esse solo alimenta diferentes plantas e diferentes espécies de vida, né? Então, isso é uma forma muito, muito legal de você trabalhar com a natureza, porque quanto mais você interage ali, mais o solo vai responder, mais as plantas vão responder. É por isso que 90% do trabalho numa agrofloresta é o manejo. Você plantar, botar espécies diferentes é relativamente fácil de ser feito. Agora, o manejo que é constante, né, esse é o grande desafio ainda. Porque a gente mal sabe manejar eucalipto e banana, a não ser da forma convencional, né? Agora, você botar isso, mais 15, 20 espécies diferentes junto, né? Nossa, desafiante, hein? Exatamente. Fato. Né? Tem por trás muito conhecimento, né? Sim. Muito bem, Ney. Na verdade, Gabriel, é um aprendizado aqui de rever os ensinamentos que a humanidade acumulou, o ser humano acumulou nesses milhares de anos. Então, o Ney está dialogando, olhando para elementos históricos, enquanto na formação de nós, enquanto seres humanos. E quando que a gente, muitas vezes, né, Ney, a gente, diante desse modelo da monocultura, do agroexportador, desse modelo do agronegócio, que predomina há 500 anos no Brasil, foi deixando esses ensinamentos, né? Nós trazíamos antes a questão da semente, né? Como é importante a gente cuidar da semente, mas também cuidar, e você vem trazendo aqui, diante de um pequeno território, tu pode produzir alimento, tu pode produzir uma diversidade de alimentos. Mas isso tem que estar ligado com ensinamentos, a observação e tal. E, Ney, nesse sentido, Ney, você traz para nós essa referência, né? Que é um modelo de produção agroecológico, de produção de alimentos e de respeito à biodiversidade, mas também está ligado, Ney, essa tua experiência com uma experiência de ecoturismo. E tu traz aqui também que Santa Catarina é um lugar privilegiado. Nós estamos, né, num lugar privilegiado. É uma riqueza de biodiversidade. O Brasil é rico em biodiversidade, né? E eu gostaria de trazer para ti, Ney, como que a gente pode potencializar essas riquezas que nós temos aqui em Santa Catarina? Como que a gente precisa buscar também fazer lutas para que a gente possa ter políticas públicas? Porque eu acredito, né, e aí uma pergunta para ti, existe políticas públicas para a produção de alimentos saudáveis focado na agrofloresta? Existem, mas nós temos ainda muitas dificuldades de acesso, né? A maioria das instituições financeiras que nós temos, eles não preferem nem trabalhar com isso, né? Na nossa região, pessoal, basicamente o que é fomentado no campo é suinocultura, avicultura e bovinocultura, basicamente de leite, né? E para isso já tem os projetos prontos, né? Já tem toda uma estrutura de empresas que dão assessoria, tanto de implementos e maquinários, e também assessoria técnica. Esse pacote já está todo pronto, né? Agora, para nós, nos sistemas agroflorestais e na agroecologia como um todo, a gente ainda não tem muito bem alinhado e definido, e muito menos ainda estruturas que aportem ou que sanem essas nossas necessidades, né? Uma dessas necessidades que nós temos seria uma biofábrica, né? Para a gente, em vez de esperar a natureza produzir seu próprio adubo, a gente com a sabedoria, juntando alguns elementos químicos, mais algumas coisas naturais, né? Caldo de cana, melado, leite, pó de rocha, né? Mais alguns kits de minerais, a gente consegue em 30, 40 dias produzir o que a natureza ia levar 5, 10 anos para se restaurar. Entende? Então, esses aportes nós precisamos desenvolver ainda, né? Mas nós temos que ter projetos já na prática funcionando e pessoas já trabalhando com isso para levar essas demandas para as nossas autoridades públicas, né? Em cima disso, criar projetos, né? Desenvolver pesquisa
E também, daqui a pouco, também criar linhas de crédito que sejam de mais fácil acessibilidade. Porque hoje uma das grandes necessidades que nós temos, principalmente no início, é como buscar aporte financeiro, para começar um projeto. Porque geralmente é mais uma questão mais de jovens, que querem trabalhar com isso, mas aonde buscar recursos? Aonde buscar um projeto prático que nossos pais, que nós pudéssemos levar nossos pais para ir lá conhecer? Não, tá aí um projeto que realmente funciona. Sabe? Então nós ainda temos muita carência disso, de projetos práticos que realmente já temos uma agroindústria funcionando com produtos agroflorestais. Isso praticamente nós não temos ainda. Então você produzir os alimentos ali na agrofloresta é um caminho. Tá? Mas agora, se tu realmente quer transformar isso num potencial financeiro gigantesco, tem que ter alguma agroindústria, algum centro de beneficiamento. Porque aí tu agrega valor, tu aumenta a vida útil, e tu consegue despachar teu produto para longe, além do mercado local. Sim. Porque não é todo mercado local que procura, por exemplo, assim, polpas de frutas nativas. Sim. Não é todo mercado local que busca a produção de hortaliças. Apesar de hortaliças ser a forma de retorno mais rápido da agrofloresta, em questão de 30 a 40 dias você já está tirando retorno, produção. Agora, se tu for focar uma agrofloresta mais em produção de frutas, leva 3, 4 anos. Aí, se você não tem um aporte financeiro ou um caixa, você vai conseguir esperar 3, 4 anos para você ter retorno? Isso é difícil. Então, nós ainda temos muitos desafios a serem trabalhados nisso. E um desafio, acho que está muito presente nessa questão. Não adianta a gente buscar políticas públicas, vamos pegar aqui o Pronaf. Mas o Pronaf ele vem engessado, que é o quê? Exato. Um pacotão tecnológico que vem fortalecer o agronegócio. Então você acessa uma política pública, mas ela não está fora do modelo que a gente está tentando construir uma alternativa. Então, aí você coloca, como desburocratizar e construir a alternativa de você acessar essas políticas públicas. É um caminho assim ainda que a gente tem que desbravar, pessoal. Porque ainda temos muitas burocracias ali, e basicamente não temos lugares que tenham sementes crioulas, para a gente começar. Onde que nós vamos começar a buscar plantas para nós começar a trabalhar na agrofloresta, Então hoje, se você for buscar uma linha de crédito, das instituições financeiras, você já vai ter que comprar de certas empresas já, E aí você vai entrar nessa questão do pacote, se tu quer pegar a linha de crédito, você vai ter que comprar isso dessa empresa, Tudo muito engessado, Exatamente. Entendi. Mas hoje tu diria que tem efetivamente algumas opções ainda, Por mais que são poucas, mas tem. Tem, mas é que assim, tem opções, mas como que seria a palavra? Ainda é muito carente e você não tem acesso a muitas linhas de crédito de valores mais altos. Certo. E às vezes, por exemplo, assim, no começo, como aconteceu comigo, no começo eu peguei Pronaf Agroecologia e Pronaf, acho que foi o mais convencional. Mas o que o banco liberou para mim foi 30, 40 mil reais. Entendi, muito Entende? Pouco. Então, às vezes, esses 30, 40 mil reais para tu devolver para o banco depois é mais difícil do que tu conseguir pegar 100 mil reais, 200 mil reais e conseguir criar um projeto já embasado, já com estrutura mínima que tu precisa para beneficiar a produção. Então, às vezes, pegar pouquinho de dinheiro é mais difícil você devolver para a instituição financeira do que você conseguir, E hoje as linhas de crédito, por exemplo, a maioria dos Pronaf, eles já englobam tudo, Já tem tudo completo, Você pega esse projeto aqui para construir isso, tem a empresa que te traz assessoria, tem a empresa que te traz ração, os medicamentos e já tem uma agroindústria que compra a tua produção. Entende? Então, para a agroecologia, nós ainda praticamente não temos isso. E nós estamos muito focados ainda nessa questão da matéria-prima, produzir matéria-prima. Eu sempre digo que o agricultor não pode produzir somente matéria-prima. Ele tem que ter um centro de beneficiamento. Sim. Porque aí o dinheiro fica com o agricultor, não com o atravessador. Exato, que isso é muito importante, Sim. A gente precisa garantir isso. Exatamente. Como você falou antes, Gabriel, da questão do açafrão, só um exemplo, pessoal, O açafrão, se tu vender ele in natura, o açafrão, ele é o principal e o melhor anti-inflamatório natural que existe no planeta Terra. E praticamente ninguém planta açafrão aqui. Se plantar de 1, 2 pezinhos, Mas um projeto assim que planta mais em escala, imagina você ter o melhor anti-inflamatório natural do planeta Terra produzido na porta da tua casa, no teu quintal.
né? E ele, você vender ele in natura, você ganha R$20 o quilo, 15, 20, R$25 o quilo. Agora, se tu conseguir agregar valor, transformar ele em tintura, transformar ele em farinha ou em cápsulas, né, que já fica um medicamento, um suplemento pronto. Isso, fitoterápico. Exatamente. Você agrega R$500 no quilo, R$1.000 no quilo. Entende? Exato. E você tem 1 ano de vida útil. E você consegue mandar, né, para várias regiões, para outros estados, para outros países, se for. Olha Entende? só que potencial, né? Exatamente. E a gente está falando de uma cultivar da agrofloresta. E ali tu vai ter mais 15, 20 junto com o açafrão, né? Então, o açafrão é um dos nossos carros-chefes lá, né? Então, a gente está se estruturando já para poder beneficiar ele de uma forma legal, já para agregar valor. E eu vejo também que as agroindústrias são a forma mais fácil da gente conseguir levar um projeto de agrofloresta para outras propriedades. Porque poucas pessoas vão trabalhar no sistema agroflorestal sem ter a garantia de vender a produção. Agora, se eu tenho uma agroindústria, por exemplo, lá no meu projeto, eu consigo levar... vamos plantar 1 hectare de agrofloresta na tua terra. Vamos plantar 1 hectare de agrofloresta na terra do Ernesto. E a agroindústria já vai levar o desenho do que nós podemos beneficiar e agregar valor. Entende? Então, aí que está o pulo do gato. É nessa Que é o que está virada faltando, sobretudo. Exatamente. E isso vai manter o jovem no campo. É uma Exato. política de Estado, né? Isso. É a política de Estado que está precisando, Exatamente. né? É o Sim. governo que tem que olhar para isso, né? E aí a gente cai de novo naquele debate que a gente fazia no último episódio, né? Que é a escolha política, né? De que modelo que a gente quer, né? Exatamente. Se a gente tem consciência dos impactos ambientais que a gente está causando no planeta Terra, Perfeito. e mais consciência ainda do tamanho do impacto que isso causa na nossa saúde, na nossa fertilidade, na nossa cognição mental, cara, a gente ia trabalhar com muito mais facilidade em projetos de agroecologia. Isso devia estar na boca do povo, né? Devia estar em todas as escolas, devia ter matéria de agroecologia, matéria de agrofloresta. Entendeu? Porque é a forma mais sustentável de produzir alimentos. E é o caminho que vai trazer a nossa solução para os impactos Seria ambientais. no sentido educação ambiental, Sim. como uma matéria fundamental Teria para que todas as ser. escolas. Exatamente. Porque se a gente não mudar, a coisa vai ficar feia para nós. Sim. Né? E a gente sabe que a produção de alimentos hoje causa 70%, 80% dos impactos ambientais que a gente tem. Então, tu resolve o problema na raiz, que está no solo. Entendeu? Perfeito. Aquela pergunta que tu fez antes. Os problemas sociais, a solução, a maioria deles estão no solo. Se o solo começa a ficar saudável, né? As pessoas começam a ter uma alimentação melhor. Começa a ficar muito menos estressadas também, porque teu alimento vai trazer aquilo ali que teu corpo precisa, que teu cérebro precisa. E as pessoas começam a questionar mais as coisas, começam a criar mais possibilidades. Uma ideia inclusive, de vida saudável, de bem viver, né? Que muito se debate, né? Ney, a gente, falando de todo esse potencial, né? Nas tuas experiências também tem as experiências voltadas ali, que o Ernesto dizia, cicloturismo, né? Perdão, o ecoturismo. Se tu puder falar um pouquinho mais sobre a tua experiência nessa parte do ecoturismo em si. Sim, sim. É uma outra grande possibilidade, Justo. né? Que vem para agregar. Né? Por isso que eu digo assim, pessoal, quando você for trabalhar com agroflorestas, a minha realidade provavelmente não vai ser a mesma da tua realidade. Às vezes de região para região muda, né? Mas como nós temos um leque muito grande de possibilidades, então a gente encabeçou mais essa ideia do ecoturismo. A gente é um dos pioneiros lá na nossa região em trabalhar com ecoturismo, principalmente na questão do ecoturismo ambiental, né? De mostrar, levar as pessoas para dentro da agrofloresta, ensinar como é que ela funciona, né? E aí depois a gente tem as bioconstruções também, que a gente mostra para as pessoas, né? Como é que funciona, como é que a gente construiu. Que é muito bacana, né? Isso. E nesse roteiro a gente entra com frutas, entra com caldo de cana, né? Servimos porções de peixes também, sabe? Então dá para você trabalhar com várias coisas muito legais para agregar mais valor, né? Tanto valor financeiro para nós, mas como uma experiência
melhor para vocês, né? Porque nada se compara a você consumir um peixe criado de uma forma natural. Isso vale para um porquinho também, para uma galinha, né, alimentada com frutas e pastos e folhas, né? Então, a gente trabalha com muitas escolas também, né? Fazem mais ou menos uns 6, 7 anos já que eu trabalho nessa questão da educação ambiental com escolas também, né? Já passaram mais de 3.000 estudantes lá no nosso projeto. Olha que interessante. Entende? Então, é muito legal. Então, esse foi o potencial que eu vi há 10 anos atrás, sabe? Tanto nessa questão principalmente na questão minha, pessoal, de onde eu vou buscar alimentos saudáveis, né? Aonde que eu vou buscar trabalhar de uma forma positiva para a sociedade, né? E aí nisso eu vi essas possibilidades encantadoras. Caramba. Né? Entende? Sim. Então você produzir teu alimento já é grande coisa, já é uma grande parte da solução dos problemas, né? Porque você está imprimindo o teu próprio dinheiro, sabe? E aí você abrir teu projeto para outras pessoas virem conhecer e se inspirar e aprender, né? É fantástico. Então nós precisamos cada vez mais ter projetos assim, né? A nível regional, a nível estadual, né? E falar, não, vai lá no Asas que lá funciona. Vai lá no Ernesto que ele te mostra que é possível, sabe? Então, é isso que nós precisamos. E foi isso uma das grandes buscas minhas nesses 10 anos já, de buscar projetos já fundamentados que funcionam, que sirvam de referência, e eu trazer para a nossa realidade o que se adapta para mim. Sabe? Então, é fantástico. Aí funciona. Muito bem. Nesse sentido, a gente tem acompanhado o teu trabalho, né? Agora, com essa informação dessa questão do debate da educação ambiental, né? Desse trabalho pedagógico que a natureza também, trabalhando com ela vai dando sinais que é possível a gente recuperar, sair dessa situação que nós estamos vivenciando, desses problemas da crise climática, né? Que está gritante, porque não vai ter outra possibilidade do segundo planeta Terra. É o único que nós temos. Então, como que nós também podemos estar desenvolvendo essa educação ambiental, principalmente com as crianças, com os jovens, né? E o nosso foco também, no Instituto da Juventude Catarinense, está essa preocupação com a questão climática, né? Da questão da educação ambiental, de a gente fazer esse trabalho. Então, acho que a gente precisa despertar na sociedade esse cuidado com o planeta, né? E aí, nessas experiências de turismo, de trabalho de agrofloresta, também a gente percebe que você é um grande educador, mas também um grande comunicador. Uhum. E aí, Ney, nesse sentido da pergunta que o Gabriel coloca, dos potenciais que a gente tem, né? Porque, assim, turismo, muitas vezes, Santa Catarina está aqui no litoral, ou quando vai para a questão de experiências de explorar a questão turísticas, na área do ecoturismo, vai em Foz do Iguaçu ou vai para Rio Bonito, né? No Mato Grosso do Sul. Mas tu colocou, não, eu tenho uma experiência concreta que é possível de trazer gente lá conhecer, que é possível de fazer uma experiência. Então, assim, Ney, eu queria que tu trabalhasse um pouco mais de como que a gente pode aproveitar esse trabalho que a gente começa a fazer lá, concreto, e que seja uma ferramenta de comunicação também. Porque aí que está o calcanhar de Aquiles. Como é que eu começo a fazer o trabalho, né, de educação ambiental, mas também começo a divulgar esse trabalho, que esse trabalho vai... Então, eu queria que tu também trouxesse como é que é esse Ney educador e comunicador. Pessoal, isso foi ainda estou desenvolvendo, né? É uma caminhada de busca contínua, aperfeiçoamento, né? E principalmente hoje você estar antenado também ao que o mundo precisa, e também, como a gente trabalha bastante com redes sociais, né, divulgando nossos projetos, nossas ideias, nosso projeto, a gente tem que estar antenado o que as pessoas estão buscando, né? E hoje as pessoas buscam muito essa tendência de você buscar mais calmaria, de você buscar mais alimento saudável, está em alta, né? As pessoas querem isso, as pessoas querem sentir uma experiência de como é passar um dia na agrofloresta, de como é você viver e criar seus filhos de uma forma diferente, né? Porque hoje a gente vê, principalmente nos centros urbanos, o caos que é,
né? No dia a dia das pessoas, a correria que é, e você chega em casa, e você está confinado em paredes de concreto e teus filhos estão mais alinhados nessa questão das tecnologias, né? E a gente faz o contrário disso lá. Né? A gente tem uma casa no meio da agrofloresta, nossos filhos são criados desde pequenininho, já interagindo, já trabalhando, já colhendo frutas, já mexendo com o solo, já mexendo com os animais, né? E a gente traz isso muito hoje nos conteúdos digitais que a gente cria. E a gente vê que é uma busca cada vez maior, né? Cada vez pessoas comentam, eu queria viver isso. Isso me lembra muito a minha época da infância, me lembra muito na época que eu ia na minha avó, sabe? E aí essa questão da educação entra muito forte nisso também, né? A gente passar uma mensagem positiva para as pessoas se inspirarem, né? E as pessoas querem vir conhecer lá. Então, hoje as ferramentas digitais são uma grande forma da gente fazer propaganda do que a gente tem lá e trazer pessoas lá para viver o que a gente faz, né? E isso traz recursos financeiros para nós também, né? Entende? Então, a gente consegue hoje divulgar o nosso trabalho e as pessoas entram em contato com a gente, vêm lá, faz a experiência. A gente vende mudas também, vende sementes também, vende peixe, enfim, mel, própolis, as abelhas sem ferrão que a gente tem lá. Né? Então a gente consegue trazer o turista lá, ou a pessoa que busca conhecimento, agricultores também principalmente, né? Trabalhamos com grupos de agricultores também, né? Então como a gente já é uma referência, então as pessoas buscam isso, né? As escolas buscam isso, né? Então é mais uma forma da gente trabalhar e trazer retorno financeiro para nós, e é uma coisa que eu levo para mim muito, né? De inspirar pessoas e passar o conhecimento para frente. Não adianta de nada nós temos uma agrofloresta lá, nós sermos autossustentáveis, mas nós estamos isolados no meio do agronegócio e estamos fechados. Né? Eu não quero construir um oásis particular, eu quero que aquilo lá sirva. A agrofloresta é uma sala de aula para você ir lá e aprender. Né? E aí nisso também nós temos as experiências espirituais que a gente trabalha, né? Porque não é só físico, a gente trabalha com o espiritual também. Sim. Então nós trabalhamos com algumas técnicas, algumas medicinas também, algumas terapias mais naturais, integrativas, né? Então nós temos várias possibilidades de retorno financeiro, né? E tudo isso linkado à agrofloresta. A agrofloresta é o coração, né? Mas de lá nós temos várias formas de trabalho que estão diretamente ligadas, né? Então nós não temos mais nenhum tipo de aporte químico externo, né? Então a própria natureza lá, depois de quase 10 anos, né, já se estabeleceu. Mas hoje, se eu tiver algum aporte de tecnologia, de maquinário, de agroindústria e de bioinsumos, eu consigo... O que eu levei 10 anos, eu faço em 2, 3. Né? Então, isso sempre deixa muito claro para as pessoas. Então, a gente tem que desenvolver ferramentas ainda para facilitar para as pessoas, além de se inspirarem, não verem um serviço tão penoso, sabe? Porque é difícil hoje as pessoas hoje têm muito olhar ainda de trazer árvore para a agricultura, principalmente o agricultor, né? Ele não vê isso como uma forma benéfica ainda, né? Porque eles ainda não têm a consciência de que a importância das árvores, a importância da terra, do planeta Terra, da biodiversidade, né? Que isso tudo pode contribuir para ele, né? Trazer recursos cada vez mais para a propriedade, né? E a tua fala é inspiradora. E ela, certamente, para quem está assistindo, ela coloca acho que um incentivo, uma pulga atrás da orelha, acho que uma chama de esperança de que é possível fazer diferente, né? Nessa tua visão, né? Nessa tua experiência, nesse diálogo coletivo com tanta gente, né? Com os agricultores da região e todas as experiências educativas que tu coloca aí, de comunicação, qual visão de sociedade que tu acha que é possível construir a partir daí, né? Eu digo assim, nós precisamos mudar. E para mudar precisamos de caminho. E um dos principais caminhos é tomar consciência do que a gente está fazendo. Do nosso papel como ser humano, como animal, né, no planeta Terra. E aí nisso entram as possibilidades que a gente pode criar para mudar esses caminhos, né? Então a agroecologia, essa forma de nós nos conectarmos com a natureza, ela nos traz esse resgate do que a gente já foi, né? Que hoje essa forma de vida contemporânea hoje está nos desligando cada vez mais, né? E quando você não conhece a importância, você não dá a bola, né? E para você às vezes conhecer, você precisa viver aquilo que tu faz, né? Você precisa sentir a experiência do que está acontecendo, né? E eu digo assim,
nessas possibilidades de trazer pessoas lá para sentir essa experiência, né? Você consegue ver que as pessoas estão buscando, que as pessoas se inspiram, que as pessoas estão precisando, né? Estão esperando isso, né? Quer que vai trazer algo diferente para que a gente possa... Cara, porque isso tá na nossa essência, isso tá guardadinho lá no canto, né? Mas como não tem aonde buscar, ou não tem fontes inspiradoras, né? Exatamente, referenciais, né? Lugares práticos, né? Todo mundo que vem lá, sai de lá encantado. Ah, parabéns, que massa, eu queria viver assim, sabe? Mas a rotina, o dia a dia, às vezes as pessoas, né, não fazem pequenas ações para começar a mudar. Porque não é de uma hora para outra, é uma mudança brusca às vezes. Você tem que fazer pequenas ações no dia a dia, né? Atuar no teu local, na tua casa, né, com teus filhos, né, com os animais, com as plantas. Começa produzindo um pouquinho de hortaliças, vai aumentando. Né? E vai entendendo, vai para a floresta, vê como é que ela funciona, quais animais estão interagindo lá, né? E vai entendendo esses processos, né? Hoje nós temos muitas informações boas, muita gente boa divulgando projetos bons. Então nós temos inspirações, nós já temos as referências, né? Pessoas que desbravaram esse caminho, né? Ana Primavera, o Ernest Guest, Sebastião Pinheiro, Jairo Restrepo, né? Que são grandes referências já. Eles deixaram um legado de conhecimentos muito bons para nós, né? Então nós temos que aproveitar isso e também nós temos que ter um diálogo mais aberto com o poder público, né? Tanto municipal, né, para criar projetos de lei a nível municipal, né, nós levarmos as nossas demandas, né, como a nível estadual também, né, e federal, né, em cima disso criar projetos de leis para ter mais recurso, né, para poder investir em áreas de projetos sustentáveis, né. Muito bem, Ney. É possível construir esse novo projeto, é possível construir uma nova sociedade. E é esse trabalho formiguinha e de partir de pequenas coisas para partir para um macro, né? Então, da tua experiência, a gente pode beber como uma fonte para nos alimentar, e é isso que o Gabriel traz aqui, né? Ela é inspiradora, a tua fala. E aí, Ney, diante da realidade, diante de todo esse contexto que nós estamos vivendo, quais outras bandeiras que estão colocadas para nós, enquanto sociedade, principalmente para nós que somos jovens, que acreditamos e queremos construir outro mundo possível? Além da agroecologia, além da bandeira ambiental, que é uma bandeira tão fundamental, quais são outras bandeiras você... lá da agrofloresta, que é possível a gente fazer, que é possível a gente se envolver para a gente mudar essa realidade? Pessoal, eu sempre digo assim, não adianta de nada eu ter esse projeto lá e estar isolado. A gente tem que conseguir se organizar, né? Buscar, né, levar nosso conhecimento para outros agricultores e começar a juntar forças. Também daqui a pouco monta associações, né? Que aí você consegue ter mais poder de voz para a sociedade e para as autoridades públicas também, né? E quanto mais pessoas estão envolvidas ali, mais fácil você consegue tornar isso verdadeiro, né? E mais fácil você também tem acesso quando é uma demanda mais coletiva, né? E quando tem mais pessoas produzindo, daqui a pouco tu consegue montar uma cooperativa. Nós temos um exemplo muito bonito que é o pessoal do Vale do Ribeira, ali em São Paulo, que montaram a Coopera Floresta. Eles eram todos agricultores extrativistas, meio cada um por si, né, se virando, né? E até que montaram uma associação, né? E aí começaram a escrever projetos e conseguiram captar recursos, né, de um fundo da Petrobras, né? E conseguiram 2 milhões de reais para a associação deles e instituíram uma cooperativa, Coopera Floresta. Então hoje eles já têm mais de 20 anos já de atuação, são mais de 200 famílias que estão estruturadas ali vivendo na agrofloresta, né? Então isso é uma realidade muito possível para a nossa região também, como temos muitos agricultores, né, e muita gente jovem querendo retornar para o campo, né, mas não tem a acessibilidade, não tem a tecnologia hoje que o agronegócio exige, né? Então nós temos que conseguir chegar nessas pessoas, ter esse diálogo, né? E aí produzir comida saudável, né? E aí entram várias bandeiras, né, de você trabalhar com a natureza, de você se organizar como sociedade, né, de você criar ideais bons que realmente façam sentido, que não sejam de competição, um vizinho competindo contra o outro, né?
de você não estar tão amarrado no sistema convencional, né? Porque hoje eu vejo a maioria dos meus vizinhos lá, eles não têm tempo para sair e desfrutar da natureza, né? Eles estão tão atarefados com as tarefas do dia a dia que o sistema exige, né? Ou que a estrutura que eles têm lá, por exemplo, na produção leiteira, a maioria do pessoal lá, dos agricultores, estão tirando leite 3 vezes por dia. Sabe? Começa às 5 da manhã, 4 da manhã, 8 horas depois de novo, 2, 3 da tarde, 8, 9 horas, 10 horas da noite. São escravos das vacas. É uma dinâmica de vida louca, né? Sim, e hoje a maioria... Exatamente, hoje a maioria desses animais já não vai mais nem a campo. Eles estão confinados numa estrutura e todo o alimento é produzido e levado para elas, né? Às custas de produzir cada vez mais e cada vez mais tirar recursos naturais, né? Então não é uma coisa sustentável, não dá para se manter isso, né? E aí entra a questão da agroecologia, entra a questão dos movimentos sociais, né, das bandeiras que a gente precisa defender e fortalecer cada vez mais, né? Nós temos uma grande deficiência de jovens no campo hoje, né? E criando possibilidades, né? Essa galera vai voltar. Vai voltar, porque a agroecologia é fascinante. É muito bom você ter o contato com a terra, é muito bom você produzir teu alimento, é muito bom você ter tuas abelhas, para você poder ir lá colher teu mel, né? Você saber, essa planta é bom para isso, essa planta é bom para aquilo. Nossos avós tinham esse conhecimento ancestral. Na época não tinha farmácia, não tinha onde buscar, né? Então eles passavam esse conhecimento de geração para geração. O que ficou com os nossos avós foi muito pouco para os nossos pais e menos ainda para a nossa geração. Hoje é muito raro você achar um jovem que tenha conhecimento sobre plantas, né? Os curandeiros, né? Pessoal que sabia que tal coisa era bom para aquilo, né? Então, esse resgate, ele é fantástico e é muito importante para nós. É uma forma da gente lidar com a maioria dos problemas que tem hoje, né? E você viver na natureza... você poder olhar para o verde, para ver toda essa interação que os animais fazem ali no dia a dia, né? E você vê os animais voltando graças ao teu trabalho, à tua cooperação. É muito gratificante, né? É fantástico. Né? Isso nos traz uma sensação de conexão com nós mesmos, né? E é isso que nós precisamos hoje, né? As pessoas estão muito no automático, né? Muito ligadas a turbulências, né? E por isso nós somos considerados um dos povos mais estressados do planeta Terra. Um dos povos mais doentes. Para quê, galera? Tá tudo ligado, né? Sim. Tá interligado. Está tudo interligado. Exatamente. Né? Então, a agroecologia e a agrofloresta buscam resgatar isso e trabalhar a raiz do problema. Entendeu? Nos conectarmos com a natureza, nós produzimos nosso alimento, né? E melhor ainda se tu puder viver aquilo. Né? Viver no dia a dia, né? E inspirar pessoas a partir do que tu faz, então, melhor ainda. Né? Para cada vez mais pessoas olharem isso de uma forma positiva. Não, é isso que eu busco, é isso que eu quero fazer para mim, para os meus filhos e para a sociedade. É sim, Ney, que a gente vai fortalecendo essa rede de comunicadores, educadores, de realizar esse trabalho, e fortalecendo esse trabalho, dar visibilidade para essas experiências concretas. Então, né, diante disso, a gente vai também indo para a conclusão, e aí a gente pede para ti, né, qual a mensagem que você deixa para a sociedade, para a juventude, que também acredita no mundo possível. Bom, busquem conhecimento, busquem aprender, né, em lugares que já estão fazendo acontecer, né, porque a teoria é muito bonita, né, é muito fácil você falar de amor à natureza, de você se conectar, mas na prática são poucas pessoas que estão fazendo por enquanto, porque a gente ainda está muito isolado, a gente ainda não tem muito pouco aporte, né, para fortalecer esses movimentos, né? Mas esse caminho é necessário e é possível. Então tem pessoas fazendo acontecer, né? Então nós precisamos nos conectarmos com esses lugares, com essas pessoas e com essas experiências, né? E
um dos únicos caminhos possíveis que nós temos no planeta Terra é isso. Né? De nós buscarmos interagir de uma forma benéfica, não de competição. Né? Então muita coisa precisa mudar. Tá? E como é que tu vai querer fazer parte dessa mudança? Eu quero trabalhar de uma forma positiva, quero deixar uma mensagem positiva, tá? Para as pessoas, para as futuras gerações, que daqui a 50, 100 anos, né, vão falar, já tinha um cara lá no interior de São João do Oeste já trabalhando com isso há 50, 100 anos atrás, falando isso. Então daqui a pouco eu posso ser talvez um pouco ou tanto quanto inspirador como Ana Primavera, ou como Sebastião Pinheiro, como Ernst Guest, né? Porque conhecendo um pouco do trabalho deles e das lutas, das causas deles, né? A gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que as distrações estão aí, né? Que hoje é muito fácil você entrar nessa questão de você ter uma renda garantida fixa, você ter teu final de semana livre, você ter, né, as diversões, né? Mas nós precisamos questionar um pouco até que ponto isso, né, supre as nossas necessidades, até que ponto isso é bom para nós. E onde está nos levando, né? Exatamente. Saúde mental e tantas outras questões. Por isso que eu digo assim, a partir do momento que a gente tem consciência de onde que isso está nos levando, a gente vai buscar mudar, né? A gente vai buscar mudar. E a agroecologia, a agrofloresta, a produção de alimentos sustentáveis é a melhor solução de todas, né? Porque você vai estar trabalhando na raiz dos problemas sociais, sabe? E é isso que a gente precisa. A luta é contínua, né? A luta é contínua, mas nós sabemos que a agricultura já está aí mais de 10 mil anos, né? E a gente sabe que precisa mudar, precisa trazer tecnologia para a nossa área, né? Precisa trazer recursos, né? Para cada vez mais pessoas terem mais acesso a isso. E fugir desse pacote, dessas receitas. Nós temos que trabalhar com os processos, né? Ney, porque esse modelo que nós temos do agronegócio, modelo, né, assim, pode parecer para alguns uma palavra meio forte, mas um modelo de morte, de certa maneira, porque se a gente está falando que está envenenando o solo, né, está degradando os rios e tal, a gente está falando, sim, um modelo de morte, né, e ele é recente, pensando num período total de uma humanidade, né, milhares de anos, a gente está falando de quanto tempo? Então, sim, a gente precisa voltar, né, para esse momento, que é o momento que a agrofloresta, o modelo da agroecologia propõe, né. Ney, a gente vai se encaminhando um pouquinho mais para o final. Você é um comunicador, né, nato, a gente acompanha ali você nas redes sociais. Seria bacana tu deixar, né, também para as pessoas que nos assistem agora, juventude em especial, um pouquinho sobre as tuas redes sociais, né, poder dizer o teu Instagram, ou as demais redes sociais, para que te sigam, né, e acompanhem esse trabalho. Exatamente, sim, muito bom. Então, pessoal, de uns 5, 6 anos para cá, eu comecei a divulgar um pouquinho mais o que a gente faz, né? Como até mostrar eu digo assim, meu grito para a sociedade, não, eu estou aqui, eu estou fazendo acontecer. Porque hoje a gente vê muita coisa nas redes sociais que não tem fundamento, não agrega, né, muita coisa, né? E eu comecei a ver que as pessoas começaram a se interessar pelo que eu faço. Comecei a ver que eu posso servir de inspiração para muitas pessoas, sabe? Você ter esse feedback, esses comentários das pessoas, parabéns pelo que vocês estão fazendo, muito bom, muito necessário, eu queria viver assim, né? Eu queria trabalhar, produzir meu alimento, e aí você começa a ver que você começa a ter um alcance além do local, né? Que hoje rede social você consegue, né? Divulga teu conteúdo ali, em questão de poucos minutos, tu tá abrangindo pessoas da outra ponta do planeta Terra, sabe? Então, passar uma informação boa, né, é extremamente fundamental, né? E hoje a gente começou a desenvolver nossas redes sociais já para isso, passar tanto conhecimento mais técnico no que a gente faz, né? Porque às vezes as pessoas estão muito longe e querem vir lá, mas não tem tempo, então às vezes a gente passa o conteúdo, as informações, né? E também a gente passa um pouco de humor também, que faz parte, é muito bom também, linkar o humor junto. E também conteúdo de entretenimento e também um pouco do nosso dia a dia. Eu comecei a ver que isso pode se tornar uma ferramenta de retorno financeiro para nós também. Então hoje as plataformas digitais te permitem a você converter visualizações, né? E hoje a gente já é uma das maiores plataformas no nosso ramo no Brasil. Então, hoje, eu já tenho um bom retorno financeiro disso,
né? Além de tudo que eu já faço, isso virou mais uma possibilidade, né, de eu conseguir trazer recursos financeiros para o nosso projeto, para eu expandir cada vez mais, né? E a gente passa uma mensagem positiva, né? E é o nosso dia a dia, é o que a gente vive, não é nada inventado, é a realidade, né? De ter uma família vivendo na agrofloresta e passando um pouquinho do dia a dia, sabe? Então isso é muito bom que tem essas ferramentas, né, que consigo passar meu conhecimento, né, de uma forma rápida, de uma forma bonita, né, e a realidade do dia a dia. Tá? Então, hoje eu trabalho com 3 plataformas digitais, né? 2 são monetizadas, a outra que o maior tem alcance é o Instagram, né? Nós temos mais de 300 mil seguidores já, atualmente, e nessa plataforma do Instagram eu consigo fazer bastante parcerias com empresas. Por exemplo, principalmente empresas que tenham equipamentos que possam contribuir com o nosso projeto. Por exemplo, a última parceria que eu fiz foi com uma empresa que tem um triturador de galhos. Esse triturador de galhos é relativamente uma ferramenta um pouco mais cara, mas eu ganhei 10 mil reais de desconto para fazer algumas publicidades e mostrar como a ferramenta funciona, sabe? E é uma ferramenta muito boa, uma ferramenta muito necessária que eu já devia ter há 5, 6 anos atrás. Com 2 anos de agrofloresta eu já devia ter uma ferramenta dessas, um triturador de galhos, porque aí você consegue acelerar o processo de decomposição da madeira, ela consegue voltar mais rápido para produzir cada vez mais. Né? Então é isso que a gente precisa, né? Tecnologia. Sim. Auxiliando o dia a dia. Exatamente. Né? E essas redes sociais hoje, com o alcance que a gente tem, nos proporcionam isso. Né? De trazer cada vez mais equipamentos e implementos lá para facilitar o nosso dia a dia, para acelerar os processos. Né? E isso cada vez mostra que é possível. Né? Porque temos que ter tecnologia, não dá para ficar no modo arcaico, né? Sabe? Que poucas pessoas vão se aventurar a subir numa árvore 5, 6 metros de altura para podar, né? Só se tu tiver muita consciência da importância disso, que isso vai te beneficiar de certa forma, né? Mas não ficar romantizando também a... Exatamente. Sim, não, o romantismo... questão braçal, né? Não, é muito sério. A doença também, né? Exatamente, porque aí uma coisa que é para ser uma coisa boa, uma coisa benéfica, pois de tanto serviço braçal, tu não tem tempo para curtir o espaço, tu não tem tempo para olhar a beleza daquilo lá, tu só vê como eu trabalho. Sim. E aí tu desencanta disso. Vou fazer outra coisa, essa aqui é muito difícil. Né? Ou vou reduzir o número de árvores, mas tu reduzindo o número de árvores, tu vai reduzir a quantidade de matéria orgânica. E daqui a pouco tu vai ter que trazer um aporte externo de adubação química, sabe? E aí já começam os erros, né? Sim. Entende? Além do Instagram, você dizia, daí tu tens outras... A gente tem no TikTok também e no Facebook. Certo. Né? Então, a maior é o Instagram hoje, certo. Né? Tu puderes falar, pessoal? Sim, posso sim. Principalmente o Instagram, né? Que é agrofloresta.asas. Né? Então, lá já fazem mais ou menos uns 6, 7 anos que eu estou divulgando, né? Mas que começou a ter maior alcance da questão de 2 anos para cá, né? Então, até você chegar a determinado número de seguidores é muito trabalhoso, né? Mas hoje a gente já vende produtos por lá também, né? Já faz essas parcerias e traz pessoas de longe, né? Hoje, todo dia me chama 5, 10 números e códigos postais diferentes, né? Para vir lá, né? Como é que faz para conhecer onde é que vocês estão? Né? Que massa, parabéns, o que vocês estão fazendo, né? Isso são potenciais clientes também. Sim. Tanto querendo comprar produtos da agrofloresta, como querendo buscar conhecimento ou a experiência lá. Né? Então, hoje eu já nem dou mais conta, né? De lidar com as redes sociais, de tanta informação que vem, né? Tantas pessoas interagindo. Né? Só ali já precisava de mais 1 ou 2 pessoas já, né? Para gerenciar isso e converter isso em recursos financeiros, né? Para nós. Né? E para vocês verem o poder de alcance que tem. E que potencial, né? Sim. Se uma ação, como ela vai desdobrando tantas outras, né? Exatamente. Muito bem, Ney, Gabriel. Esperamos a gente ter outros momentos também, ter outros momentos de diálogo. De também, Gabriel, vale a pena, quem sabe uma hora dessa, quando tu ir para o Oeste e nós, enquanto Instituto, fazer uma visita presencial. Porque a gente vivenciar aquilo lá para a gente também sair de lá como multiplicadores também e como divulgadores de trabalho. E nesse sentido, Ney, de a gente estar aberto para novas experiências e também quando quiser sugerir temas, quer sugerir,
o Instituto da Juventude Catarinense vai estar com as portas abertas para a gente estar também se somando junto nessa empreitada, como se diz, nesse trabalho tão bonito, pedagógico, comunicador, né, educador agroflorestal, educador em defesa do meio ambiente. E nesse sentido, nós gostaria de finalizar pegando a semente e dizer que vamos ser multiplicadores, mas vamos ser também sejamos sementes. Então vamos blindar e vamos ser sementes aí. Sejamos sementes. Sejamos sementes. Que é uma luta coletiva, né? É uma luta Se coletiva. juntar, porque, por exemplo, assim, eu tenho experiência prática lá, né? Mas eu preciso de mais pessoas com conhecimento em outras áreas, né? Que estejam atuando em outras frentes, né? Para fortalecer o nosso projeto e eu fortalecer o projeto dessas pessoas. Perfeito. Uma frente política, uma frente educacional. Cara. Né? Exatamente, precisa juntar, né? Toda uma conjuntura de valores que a gente precisa erguer. Perfeito. Né? Ney, em nome do ICJ, né, agradecer enormemente a tua presença, o teu conhecimento que você compartilhou conosco, desejar para ti o teu projeto assim, né, tua família, né, que lindo, né, um projeto com a família, muito sucesso e certamente a gente vai organizar para poder conhecer, né, e também convidar quem nos assiste, né, nesse momento também, né, se os que nos assistem, algum professor, né, que possa levar e organizar lá um momento de conhecimento prático e conhecer ali o projeto do Ney, né? Então, agradecer mais uma vez e também pedir para os que nos assistem acompanhar o ICJ nas nossas redes sociais, seja no site, Instagram e Facebook. Muito bem. Show de bola. É isso. Obrigado, Ney. Queridos. Valeu.